Muito boa tarde, ministros, companheiros, no reino do nosso amado Senhor Jesus Cristo. É uma bênção e privilégio grande estar com vocês nessa ocasião para saudar, pedir a Cristo suas bênçãos sobre cada um de vocês. Que Cristo, anjo do pacto, os abençoe, os prospere espiritualmente e materialmente e os use grandemente em sua obra correspondente a este tempo final. Realmente é uma bênção e privilégio grande estar com vocês e ver que vocês estão, braço a braço, respaldando o projeto divino correspondente ao tempo final. Ou seja, toda a obra de Deus correspondente à era da pedra angular. Algumas vezes nos perguntaríamos o que eu teria feito. Cada um de vocês se perguntaria: se eu vivesse no tempo de Moisés, o mesmo que faz em nosso tempo, o que faria? Se vivesse no tempo de Elias, seria um daqueles 7.000 que não dobraram o seu joelho a Baal ou Eliseu. E se vivêssemos no tempo de Samuel, ou vivêssemos no tempo de algum dos profetas, pois estaríamos escutando a mensagem que Deus estaria falando por meio deles. Sempre estaríamos identificados como crentes, porque o que somos em nosso tempo, se vivêssemos em outro tempo, seria o mesmo. Crentes na palavra de Deus, na forma que estaria vindo a palavra de Deus para o tempo que nos correspondesse viver. Assim que não teríamos problema, sabíamos o que seríamos no passado se vivêssemos lá no passado e sabemos quem somos agora, crentes, e sabemos o que seremos no futuro, crentes também. Podem sentar, queiram ter a bondade, já descansar um pouquinho. A promessa para o nosso tempo é dada por Deus através das Escrituras e é recordada por meio do reverendo William Branham a todo o povo de Deus. E por isso aparece precursando o que está prometido que Deus vai fazer no tempo final. Por isso, precursando a vinda do Senhor, usa também as passagens do Antigo Testamento, como João Batista usava as passagens do Antigo Testamento que falavam da vinda do Messias. E está prometendo Deus por meio dos profetas do Antigo Testamento e falando por meio do reverendo William Branham a vinda do Filho do Homem com seus anjos para o tempo final. E os anjos enviados do Filho do Homem com a grande voz de trombeta são as duas oliveiras, Moisés e Elias, que vão chamar e juntar 144.000, hebreus 12.000 de cada tribo. E o que é a sétima trombeta, que são as duas oliveiras, Moisés e Elias? O que é a sétima trombeta para os judeus? É o sétimo selo para a igreja. O sétimo selo para a igreja é a vinda do Senhor. Agora, Moisés, em seu tempo, e também Elias em seu tempo, ambos estiveram no monte de Deus e se encontraram com Deus. Deus lhes falou
Lá também foi que Deus deu a Moisés a mensagem para a dispensação quinta, a dispensação da lei. E com Elias, ali Deus lhe falou no assobio suave, o qual corresponde à quarta etapa, porque primeiro vem. Vamos, se tem Miguel por aí, me pode ler? Ou se encontramos rapidamente. Primeiro passou um vento forte que rompeu as árvores. Reis por aí, por el 17 em adelante. Reis por aí pelo 17 em diante. 19, verso 19, versículo. Verso 11 em adelante. Versículo 11 em diante. 19. Capítulo 19 de Primeira Capítulo de Reis. 19 de 1 de Reis. Verso 8 em adelante diz, Versículo 8 em diante diz: levantou-se e comeu. Agora vejam o versículo 6 diz, versículo 5, e deitando-se, dormiu debaixo do zimbro. Isso, de súbito um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Já essa é a segunda vez. Ou a primeira? Vamos ver à medida que leiamos. Ele olhou e viu que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou a deitar-se. Essa é a primeira vez, então. O anjo do Senhor voltou segunda vez, tocou e lhe disse: levanta-te e come, pois muito longo te será o caminho. Vejam, é o anjo de Deus, o anjo do Senhor, o mesmo que apareceu a Moisés. Se levantou, pois, e comeu e bebeu. E fortalecido com aquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E agora veja, assim como Moisés chegou até o monte de Deus, monte Horebe, monte Sinai, pastoreando as ovelhas do seu sogro, Elias também viaja para o Monte Horebe, monte de Deus, quando se viu em perigo. Viajou a território gentil. E Moisés tinha viajado em território gentil ao monte gentil. E Moisés pastoreando as ovelhas de seu sogro. Agora continuamos aqui. Estes dois profetas são muito importantes porque são o tipo e figura do ministério profético que virá para o tempo final. Se levantou, pois, comeu e bebeu, e fortalecido com aquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna onde passou a noite. E veio a ele palavra do Senhor, o qual lhe disse: o que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram o teu pacto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei, e agora estão tentando matar-me também. Recordem que Elias pertencia ao Reino do Norte, a uma das 10 tribos do Reino do Norte, e Moisés à tribo de Levi. Ele disse: vem para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor, pois
ele vai passar. Então um grande e forte vento fendeu os montes e despedaçou as penhas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Porém, o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Porém, o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, uma voz calma e suave. Calmo e suave. Ouvindo, Elias envolveu o rosto na capa e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. E então lhe veio uma voz que dizia: O que fazes aqui, Elias? Respondeu ele: Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor dos Exércitos. Os filhos de Israel deixaram o teu pacto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei, e agora estão tentando matar-me também. Disse-lhe o Senhor: Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Quando lá chegares, unge Azael rei sobre a Síria, e a Jeú filho de Ninsi, ungirás rei de Israel, bem como Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar da espada de Azael, Jeú o matará. E quem escapar da espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. Agora aqui nessa passagem, nos mostra algo histórico muito formoso e nos mostra o lugar onde Moisés teve o encontro com Deus e onde também, e aí, Elias teve um encontro com Deus no assobio suave. Vejam, houve um vento forte, era luterana, houve um terremoto, era wesleyana, houve um fogo, era pentecostal, e depois um assobio suave, que é na era da pedra angular. E agora, tudo isso, Elias escutou onde? Ouviu, experimentou onde? No monte de Deus. Vamos a Hebreus capítulo 12. Versículo 18 em diante diz: Pois não chegastes ao monte palpável, e ardendo em fogo, a escuridão, as trevas e a tempestade. E ao sonido da trombeta e ao som de palavras tais que, quantos ouviram, rogaram que não lhes falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado ou trespassado por dardo. E tão terrível era a visão, que Moisés disse: Estou todo aterrado e trêmulo. Mas tende chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos inscritos nos céus, tende chegado a Deus o juiz de todos e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus o mediador de um novo pacto e ao sangue da aspersão que fala melhor que o de Abel. E agora,
Não estamos no Monte Sinai, mas que estamos no Monte de Sião, no Monte de Deus, na cidade do nosso Deus, Jerusalém a Celestial, com a companhia de muitos milhares de anjos, com a congregação e como membro da congregação dos primogênitos escritos no céu, que são os membros do corpo místico de Cristo, que tem seu nome escritos no céu. E nos aproximamos ao Deus juiz de todos, e ao Espírito dos justos aperfeiçoados. E a Jesus, o mediador de um novo pacto, e o sangue da aspersão, que fala melhor que o de Abel, o sangue do novo pacto. Agora, tudo aquilo que aconteceu lá no Monte Sinai se repete, mas em uma esfera mais alta, sob o novo pacto. E agora, Moisés, para dar a mensagem da dispensação da lei, teve que ir ao monte de Deus, ao Monte Sinai. Mas agora Moisés, em sua segunda manifestação, tem que ir ao Monte de Sião, onde Deus dá o novo pacto, e Moisés está pastoreando lá ovelhas gentias. Moisés o encontramos como pastor de ovelhas. Portanto, o ministério de pastor de ovelhas lá é tipo e figura do ministério de pastor no tempo final. E lá está entre os gentios, e vivendo entre os gentios, em território gentil. Vejam vocês, depois que tinha sido rejeitado pelo seu próprio povo. Agora, encontramos que ali foi que Deus deu a lei a Moisés, e agora, aqui no Monte de Sião, no topo do Monte de Sião, ele subiu para receber a lei. Ali era que Deus lhe falava, depois que já tinha vindo com o povo até esse lugar. Porque Deus lhe disse que será por sinal isto, que quando tiveres tirado o povo, vireis este monte e adorareis este monte a Deus. E agora, vejamos Apocalipse capítulo 14. Vamos ver o que nos diz aqui. E o capítulo 7. Capítulo 7 vem o anjo com o selo do Deus vivo para chamar e juntar 144.000 e selá-los em suas testas. Esse mensageiro que vem com o Espírito Santo, com o anjo do pacto, como chegou Moisés ao Monte Sinai com o povo. O anjo do pacto estava com ele, que é Cristo, em seu corpo angelical, manifestando-se nessa coluna de fogo em algumas ocasiões, era visto em forma de homem. Mas agora no capítulo 14 diz: Então olhei e vi o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, não sobre o Monte Sinai, mas sobre o Monte de Sião, porque sobre o Monte Sinai foi o pacto da lei, foi a mensagem da dispensação da lei, mas o Monte de Sião é o novo pacto e a mensagem da dispensação da graça. E com ele 144.000 que traziam escrito na testa o seu nome e o nome de seu pai. Tinha o nome do Cordeiro, do Senhor, do Messias, e o nome de seu pai, escrito em suas testas, na testa.
E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. A voz que ouvi era como de arpistas, que tocavam com as suas harpas, e cantavam um cântico novo diante do trono, e diante dos 4 seres viventes, e dos anciãos. Ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que tinham sido comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados para ser as primícias para Deus e para o Cordeiro. Na sua boca não se achou engano, são irrepreensíveis. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus, e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. E agora veja aí, aparece os 144.000 novamente, os quais são chamados e juntados e selados pelo anjo que vem com o selo do Deus vivo. E sabemos que são as 2 oliveiras, Moisés e Elias, os que vêm para chamar e juntar 144.000. São os que com grande voz de trombeta o Filho do Homem envia para juntar seus escolhidos desde uma extremidade dos céus até a outra. Em outras versões diz, ou em outro dos evangelhos diz, de uma extremidade da terra até um extremo ou a outra extremidade do céu. Assim que podemos ver agora, no novo pacto e sob o novo pacto, que o monte de Deus já não é o Sinai, é o monte de Sião. E o monte de Sião é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E todos os que estão na igreja do Senhor Jesus Cristo se juntaram com a multidão de anjos e dos escritos no céu no livro da vida do Cordeiro. Agora vejam vocês também o Evangelho sob o novo pacto, a mensagem sobre o novo pacto, o Evangelho da Graça, surgiu onde? No Monte de Sião, Jerusalém. Vem desde o Monte de Sião, que é Jerusalém, surgiu a mensagem da dispensação da graça sob o novo pacto. Daí saiu, e consequentemente, vejam vocês, é o pacto que é feito e se prega no Monte de Sião, em Jerusalém. E daí é que o ministério de Moisés e Elias tomam a mensagem, porque do Monte de Sião literal, que é Jerusalém, surgiu a dispensação da graça e a mensagem da lei escrita no coração e na alma e na mente das pessoas. E por isso agora, para o tempo final, a igreja do Senhor Jesus Cristo, que nasceu em Jerusalém, vejam vocês, é a que tem as bênçãos de Deus sob o novo pacto, e, consequentemente, Moisés e Elias, para se encontrar com Deus, têm que estar
no monte de Deus, o monte de Sião, a Jerusalém celestial, e assim por diante, onde estão os escritos no céu, os primogênitos, que são os membros da igreja. Aí, e daí é que tem que surgir o ministério de Moisés e Elias. E Moisés estava pastoreando o quê? Ovelhas literais, e depois pastoreando pessoas que foram tipificadas em ovelhas. Portanto, esse ministério de pastor é importante para Moisés. No ministério de Moisés estavam todos os ministérios sendo operados, de profeta, de evangelista, de pastor, de mestre e assim por diante. Agora, Elias também tem que surgir, aparecer. O ministério de Elias, vejam vocês, passou ao monte de Sião, ao monte de Deus. Aí, no reverendo William Branham, aí estava no monte de Sião. E tem que permanecer aí nesse monte, em sua quinta manifestação. E daí é que pode se tornar a Israel. E o de Moisés também. No assobio suave, é que Elias escuta a voz e mensagem de Deus. E vejam vocês, tem a ver com ungir 3 pessoas. Ao rei para Israel, ao rei para a Síria e ao sucessor de Elias, Eliseu. E somente Elias chamou Eliseu. Mas como o ministério de Elias passou a Eliseu, e estava numa dupla porção, vejam, uma dupla porção operou para continuar o trabalho de Elias. Um sucessor, pois, tem que continuar o trabalho daquele que está sucedendo. Tem que seguir a mesma linha. E as metas que teve essa pessoa que tinha da parte de Deus tem que continuá-las até torná-las uma realidade. Porque vem com o mesmo espírito daquele ao qual ele está sucedendo. É a continuação. E agora, podemos ver que há um quadro muito formoso para ser realizado neste tempo final. A Moisés o encontramos vindo já com o tabernáculo, mas teve que construí-lo primeiro. E a Elias encontramos arrumando o altar, reconstruindo o altar, com 12 pedras, cada pedra representa uma tribo. Tem que reunir as tribos perdidas juntamente com as 2 tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, para que a presença de Deus, o fogo de Deus, o Espírito de Deus regresse ao povo hebreu. E assim por diante encontramos inúmeras coisas que aconteceram que são tipo e figura das que tem que acontecer em nosso tempo. Ou seja, que tem que manter a linha profética que foi traçada por Deus. Assim que podemos ver que estamos num tempo muito formoso, muito glorioso, onde temos a promessa de uma visão onde o reverendo William Branham viu uma carpa, uma tenda, e viu a manifestação plena de Deus nessa carpa, nessa tenda. Está ligado aí nessa manifestação plena, criação de membros que faltem ao corpo, cura,
chamamento ao altar e ressurreições, diz aí, ressurreição e todas essas coisas, diz o reverendo William Branham. E ele não encontrava o momento, lutando, buscando a materializar essa visão que ele teve. Mas vejam vocês, não lhe foi permitido mesmo que ele tentou, porque não era sob o ministério do quarto Elias. Tem que ser sob o ministério do quinto Elias e segundo Moisés. Para então, e esteja a presença da coluna de fogo, aí está o anjo que acompanhava o reverendo William Branham, aí está o Espírito Santo operando na etapa do assobio suave, a etapa da era de ouro da igreja, que é a era da pedra angular. Todas as coisas que foram ditas que aconteceriam no tempo de Elias, que Deus disse: ungirás Azael por rei da Síria, a Jeú por rei de Israel e a Eliseu por profeta em teu lugar. E somente teve a ver com Eliseu. Mas Elias, em sua segunda manifestação, teve a ver com os outros que estavam assinalados para serem ungidos. E encontramos que para ungir o rei de Jeú, nem sequer teve que ir Eliseu. Enviou um dos filhos dos profetas com o azeite para ungí-lo. Já que talvez estava com alguns anos, ou assim Deus o viu, porque ele tinha que decidir, de acordo à vontade de Deus, como iria realizar essa etapa, a unção de Jeú. Assim que podemos ver que a obra de Elias, que começou com Elias Tisbita, continua de etapa em etapa. O reverendo William Branham, na página 449 do livro dos selos, diz: o único espírito de Elias que eu conheço é o Espírito Santo. Ou o único Elias que eu conheço é o Espírito Santo. É algo assim. Porque é o Espírito Santo operando o ministério de Elias em cada etapa. Assim que podemos ver que é uma obra do Espírito Santo, a obra que foi realizada por Deus através dos profetas, através dos apóstolos, através dos diferentes anjos mensageiros de cada era, e também para este tempo no qual nós estamos vivendo. Recordem que na profecia de Ezequiel, capítulo 37, versículos 1 ao 14, para o tempo da ressurreição dos ossos secos, encontramos que teve diferentes etapas. E parece que na quarta etapa, para a quarta etapa, tinha que vir Espírito a eles, porque passaram as diferentes etapas e estava um exército poderoso em pé, mas sem Espírito. Lhes faltava o Espírito. E então foi dito ao profeta que chamasse Espírito dos quatro ventos. E chamando o Espírito, vejam por quê? Porque estava o Espírito viajando entre os gentios na obra da criação da Igreja do Senhor Jesus Cristo, um povo celestial. E agora tem que voltar o Espírito de Deus a Israel. Escutei um embaixador dizendo que o mais triste foi que a presença de Deus se foi de Jerusalém, a qual estava lá no templo. E agora, através da profecia de Ezequiel, capítulo 37, versículo 1 ao 14, vemos que o Espírito de Deus, a presença de Deus, vai regressar a Jerusalém, vai regressar a Israel. Assim que
Um profeta foi quem chamou o Espírito para que entrasse nesses corpos, nesse exército que já tinha se levantado, e agora faltava somente o Espírito, e quando entrou, era um exército, um povo maravilhoso. Assim que somente um profeta poderá chamar o Espírito de Deus para que regresse a Israel, e vai fazer. Para isso é que estará o ministério de Moisés e de Elias no tempo final. E por isso é que depois vai ser estabelecido o reino de Deus na terra, e o Messias príncipe vai se sentar no trono de Davi. Moisés e Elias no monte de Deus. Já não é no monte Sinai, mas no monte de Sião. A igreja do Senhor Jesus Cristo, a qual começou lá no monte de Sião, Jerusalém. Que Deus os abençoe e os guarde, e já estaremos nos vendo novamente na atividade dessa noite. E já neste mesmo ano, espero estar novamente com vocês na viagem que terá o missionário Reverendo Miguel Bermudes Marim. Ou não vem por aqui este ano? Vem por aqui. Para que data, Miguel? (14 e 15 de maio). Vai dar 2 dias outra vez aqui, ou um dia? 2 dias outra vez. Para dar 2 dias a Guatemala, 2 dias a Salvador e 2 dias a Honduras. Honduras seria sábado e domingo. Sábado e domingo. Um domingo, Miguel, sempre é importante. Eles têm boa internet e boa capacidade. Isso é preciso testar. Porque um dos últimos lugares que fomos, houve problema, afetou tudo demais. Bom, já no lugar que tiver uma atividade no domingo e não funcione bem a comunicação, já é preciso eliminar esse lugar ou ter outro equipamento, não os mesmos, porque se os mesmos voltam a fazer a mesma coisa. Então, pois, porque não é um só grupo, mas são todos os grupos de todos os países, os que são afetados quando se afeta a transmissão em um lugar, ou seja, que os ministros desse lugar são responsáveis diante de todas as demais congregações. Tem uma responsabilidade de ter algo bem preparado para uma sexta-feira, sábado e domingo, que são os 3 dias principais que se reúnem todos os países. Sexta-feira nas congregações, sábado a reunião de ministro e domingo todas as congregações. Bom, que Deus abençoe e os guarde e recordem, Moisés e Elias onde? No monte de Deus, no monte de Sião. Vamos deixar por aqui já, Miguel, já. O temos. Que Deus te abençoe, Miguel. Deus te abençoe a cada um de vocês. E nos vemos à noite, primeiro Deus.